Bom, boa noite. Atos capítulo 20. Hoje vamos terminar aí, vamos fazer do verso 16, 17, do 16. Atos 20? Atos 20, do 16 até o final do capítulo, até o verso 38. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele saiu ali da região de Éfeso, fez um último rolê ali e agora está caminhando no rumo de ir para Jerusalém. Depois daqui para frente o livro de Atos vai tendo seu desfecho, onde a gente vai ver a prisão de Paulo, o seu deslocamento depois até Roma, e a gente encerra o livro de Atos. Nós falamos assim, estamos quase acabando, né? Mas nós estamos em outubro. Então nós temos aí mais, 2 meses até a gente chegar em dezembro. E ainda faltam 6, 7 capítulos, né? Do 16 até o final. Então, se Deus quiser, não tem que fazer uma correria aí, porque nem sempre dá para trabalhar um capítulo inteiro numa semana, para a gente terminar o livro de Atos ainda este ano, tá? O Rafa vai ler para nós, Rafa? Quem vai ler? O Narlo? Narlo, você voltou, meu amigo. Saudade de você. Eu também. Leia para nós então, Atos capítulo 20, do 16 até o final. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E que eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera,
que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. É isso daí, muito bom. Vamos lá então, irmãos, voltando aqui no verso 16 e 17, como nós falamos na semana passada, Paulo manifesta publicamente a sua intenção, o seu desejo de participar da festa de Pentecostes na cidade de Jerusalém. Na semana passada eu comentei isso de uma maneira muito prática. Paulo, pregando o evangelho da graça, nunca exigiu que nenhuma pessoa que fosse de povos pagãos, de gentios, como nós somos, que nós abraçássemos o calendário judaico de festas, nem mesmo as observâncias dos mandamentos, no que excede aquelas coisas consideradas fundamentais, que já foram acordadas ali entre os discípulos. Eles compreendem que esta não é a natureza da nossa vocação. No entanto, o próprio apóstolo Paulo testemunha de uma maneira de viver que faz com que ele siga o costume que ele viveu a vida toda. Então, se ele está na região de Jerusalém e é festa de Pentecostes, ele participa da festa. Ele, na sua maneira de conduzir a sua semana, trabalhava ali de domingo até, que na verdade para eles o sábado é sábado mesmo, né? Trabalhava então de domingo até sexta-feira. No sábado ele estava na sinagoga, reunido com todos os demais judeus. Era a grande oportunidade de pregar o evangelho. E depois a igreja se reunia na segunda-feira, no domingo, que é o primeiro dia da semana. Então isso não é uma imposição colocada posteriormente, como alguns falam, por imperadores romanos, nem nada, mas era por uma estratégia até evangelística. Enquanto os judeus consagravam o último dia, os cristãos se reuniam no primeiro dia. Aí não conflitava a agenda, dava para que eles participassem da agenda ali dos judeus. Tá? Então, meus irmãos, esta é a cultura religiosa do próprio apóstolo Paulo. A gente leu também alguns capítulos atrás sobre o voto que ele fez em uma certa ocasião. Ele fez o voto do Nazireu lá, onde ele não cortou o cabelo durante alguns anos e depois ele, quando terminou o voto, raspou toda a cabeça. No entanto, o apóstolo Paulo não exige que nenhuma pessoa que não seja da sua etnia tenha que abraçar o mesmo pacote religioso. É muito importante a gente pensar isso, porque nos nossos dias, gente, tem muita gente querendo colocar fardos insuportáveis da lei nas costas das pessoas que foram chamadas para andar com Jesus. E na boa, nós estamos patinando, nós estamos tendo dificuldade no básico. Se a gente não está conseguindo viver nem na graça, na liberdade que Cristo conquistou com o seu precioso sangue na cruz, quanto mais ficar colocando esse tanto de coisa. De observa o dia, observa a lua, observa as festas, observa não sei o que lá. Pelo amor de Deus, gente, não vamos complicar o que Deus simplificou para nós. Mas Paulo vive desse jeito. E ele também vinha falando nos últimos 2 capítulos, que ele entendia que Deus dizia que ele tinha que ir para Jerusalém. Porque de alguma maneira, ao passar em Jerusalém, Deus iria prover uma jornada que terminaria em Roma. Então ele já está sentindo algo que Deus está apontando. Nós falamos muito também sobre como ele foi tateando a sua jornada, sem ter uma revelação clara de como ou onde isso termina, em que circunstância, mas Deus vai dizendo para ele progressivamente e também através de profecias dadas por outros irmãos. Ele não enfatiza essas profecias de maneira específica, porque de certo modo, meu irmão, aquilo que os discípulos aqui viviam é muito parecido com aquilo que a gente deveria viver hoje. Nós entendemos que as coisas que são importantes já foram reveladas para nós e para nós estão na Escritura. As demais coisas que se apresentam aí como profecia, a gente deve ouvir, considerar, guardar no coração e depois que isso for provado e experimentado, se não estiver em conflito com a palavra de Deus que é já a vontade de Deus revelada, então a gente confere se isso está certo ou não. Então Paulo, você vê que ele não fica registrando, tipo assim, veio um irmão e falou que eu vou ser preso. Veio um outro irmão e falou que eu vou sofrer dores. Teve outro irmão, mas eu tenho certeza que não faltaram homens e mulheres de Deus que foram usados pelo próprio Deus para ir confirmando aquilo que era a sua vocação. Então, na vida da igreja, nós temos que buscar também sempre alinhar muito bem esse tipo de relacionamento que a gente tem com supostas revelações.
Se alguém virar para você e falar alguma coisa, guarda isso no teu coração, mas essas profecias precisam passar por um certo crivo de julgamento, para a gente saber se é de fato de Deus ou se às vezes é papo furado. Gente, quando eu cheguei na igreja, eu me lembro demais de profecia de que eu ia casar com a fulana ou com a beltrana. Eu não casei com nenhuma das que veio essa profecia, né? No entanto, houve uma outra circunstância, quando a Marina engravidou, um pastor chegou em mim e ele falou assim, o seu filho vai ser menino. E aí eu ri na cara dele, porque eu falei assim, eu sei. E eu estou falando isso antes de ultrassom, irmãos, antes de fazer ultrassom para determinar. E ele falou, como assim? Eu falei, não, o que Deus está te usando para falar, Deus já tinha falado comigo. Eu falei, eu já sabia. Tanto que o meu filho iria se chamar Pedro e todo mundo falava, e se for menina? Eu falei, então, curiosamente, né, não vai ser. E não é uma questão de preferência, viu, irmãos? Honestamente. A gente tinha um direcionamento mas é uma coisa particular. Ficamos falando isso para todo mundo, fica parecendo uma demonstração de, sei lá, eu tenho moral com Deus, ou então eu tenho poder, né? Não, essas coisas podem nos ser dadas, mas são para nós. Isso não pode constituir doutrina. Eu posso acertar sendo usado por Deus numa coisa aqui, e depois falar uma besteira em seguida. Pedro não fez isso? Jesus pergunta para Pedro, né? Pedro, quem você diz que eu sou? Ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus começa a falar que ele vai ser preso, vai morrer. Aí o Pedro, que acabou de mandar bem, vira e manda mal. Fala assim, não, Senhor, não vai acontecer isso aí com você, não. Então, meus irmãos, estas coisas são para nós. E o apóstolo Paulo aqui, você vê a maturidade dele com relação a esta revelação progressiva. Aquilo que nos é revelado é o que ele prega. O restante das coisas ele vai guardando no coração. Mas cada vez mais ele vai deixando claro de que ele já entendeu qual que é o destino dele. Ele não sabe ainda os detalhes, mas ele sabe que ele tem que ir para Jerusalém, e ele sabe que de Jerusalém ele vai parar em Roma, que é o desfecho do livro de Atos, né, meus irmãos? Então, nessa intenção, no verso 16 e 17 aqui, a gente vê Paulo querendo ir para Jerusalém, e o que nós encontramos no texto é que ele não quer passar na cidade de Éfeso, né, demonstrando algo muito interessante. Ele diz assim, eu não tenho tempo nessa ocasião, né, é o que o verso 18 aqui de certo modo enfatiza, para tratar com os problemas da igreja agora, porque eu tenho que ir embora. E meus irmãos, a igreja em Éfeso está à beira de enfrentar muitos problemas. Nós vamos falar sobre eles mais para frente aqui, e nós vamos inclusive confirmar com outros livros. Então esse cruzamento das histórias enriquece muito, né? Então Paulo já discerniu que a igreja está bem. Ele gastou 3 anos com os irmãos pregando, 3 anos ensinando, trabalhando e pregando ali no horário do almoço, né, que era das 11 às 4 da tarde, almoço bom, né? E trabalhando antes e trabalhando depois. Então, assim, formou um grupo de pessoas que recebeu o melhor. Tanto que nós dizemos, quando a gente fez aqui a exposição do livro da carta de Paulo aos Efésios, a gente falou isso. O livro dos Efésios, a gente chama ele, né, informalmente, de o Evangelho da Igreja. Porque não há livro no Novo Testamento que fale a respeito da igreja de uma maneira tão profunda, tão cheia de princípios, né? Então, da mesma maneira, Paulo vê essas virtudes na igreja de Éfeso, mas ele sabe que a igreja de Éfeso vai passar por dificuldades. Se fosse um de nós nessa circunstância, poderia pensar assim, cara, tá bom, mas vai ficar ruim. Eu já estou discernindo que umas coisas ruins vão acontecer. Eu preciso ir para lá, né? Mas Paulo não vive essa crise. E é uma crise que muita gente vive nos nossos dias, gente que às vezes está preocupado com a igreja, a ponto de achar que Deus não está preocupado ou que Deus perdeu o controle sobre ela. Nós precisamos de um olhar otimista com relação à igreja, viu, meus irmãos? Nós precisamos, porque a igreja tem Senhor. Então Paulo aqui, mesmo sabendo do problema, ele deixa muito claro, eu não vou aí agora, porque não é a prioridade. Deus vai dar seus pulos. E de fato deu, o evangelho chegou até nós, né, meus irmãos? Então Paulo não vai para Éfeso para resolver os problemas da igreja. O que ele acaba fazendo? Ele chama os presbíteros para que o encontrem ali na sua viagem. Porque nessa viagem, para ele sair da onde ele estava, que era em Troade, e chegar até Jerusalém,
ele pega um navio que faz uma escala na cidade de Mileto. Mileto é a região mais perto ali de Éfeso. Então, o natural nesse processo é que ele se deslocasse. O que ele fez? Sabendo que ele ia ficar parado ali, e para não perder tempo, ele já mandou mensageiros ali para a cidade de Éfeso, dizendo assim, venham vocês encontrar comigo. Então, enquanto eu estou aqui nessa conexão, né, nessa escala que o navio está parado, talvez isso levava até dias para recarregar, desce carga, põe carga, vocês venham e a gente faz uma reuniãozinha rápida, mas eu não vou até vocês, é assim que o negócio vai acontecendo. Então, meus irmãos, Paulo chama os presbíteros para que eles se encontrem com eles até ali, tá? Aí a gente vê também aqui no verso 18, 19, puxando até o verso 35, né, o discurso de Paulo para com estes presbíteros. Eu falei um pouco na semana passada também, né, meus irmãos, sobre como aqui especificamente no capítulo 20, a gente vê a descrição de Lucas chamando esses líderes da igreja de presbíteros. Mas nas cartas paulinas, nas demais cartas que estão no Novo Testamento, nós vamos ver Paulo usando outra nomenclatura para se referir às mesmas pessoas. Ele chama as pessoas de bispos. E é meio que natural nos nossos dias que a gente pressuponha que haja uma hierarquia, né? Porque na nossa cultura religiosa já virou meio isso, né? Você fala assim, tem o diácono, que é o que serve à mesa, tem o presbítero, tem o pastor, que nem tem na igreja aqui. Depois tem os bispos, e depois tem os apóstolos, né? E na verdade na igreja primitiva a estrutura é muito mais simples. Quem são os apóstolos? Esses homens que andaram com Jesus. Mais alguém? Mais Paulo. Porque ele não apenas era conhecedor da mesma sabedoria dos mistérios de Deus, como ele era dos poucos que possuía a mesma autoridade para exercer, fazer milagres, curas, sinais, igual aos apóstolos. Por isso que o apostolado dele foi reconhecido. Nós dizemos isso de maneira prática nos nossos dias, que apóstolo bom é apóstolo morto. Então, se alguém reivindicar um apostolado, cuidado. Isso não quer dizer que o ministério apostólico, na sua essência, deixa de existir. Só que ele não define quem eu sou. Por exemplo, o trabalho que nós fazemos aqui como pastores, muitas vezes tem natureza apostólica. A gente vai socorrer, supervisionar, orientar pastores e líderes de outros ministérios. Gente que nós não temos vínculo institucional. E isso é de natureza apostólica. Mas nós não somos apóstolos. É que isso faz parte da missão. Faz parte de tudo aquilo que a gente tem para dizer. Pastores, como eu disse, não existe essa função, né? Existe a função de pastorear, mas essa função de pastorear, ela é a função dos próprios presbíteros, né? Na nossa cultura religiosa atual, a gente faz essa diferenciação. O bispo, que a gente coloca como um pastor de pastores nos nossos dias, é apenas a percepção deste líder que o Lucas aqui chama no livro de Atos, de presbítero, a partir de um viés grego. Então, a etimologia da palavra bispo é grego. E a etimologia da palavra que está traduzida em grego como presbítero, que seria ancião, descrita por Lucas aqui em todo o livro de Atos, né, mas especificamente o que nós estamos lendo hoje no capítulo 20, é de uma origem dos judeus. Vem ali do aramaico mesmo, que era a linguagem que eles falavam. Então, por conta disso, vocês vão ver essas duas expressões. É muito bom a gente entender que as duas coisas são a mesma coisa, para a gente ver que a igreja é mais simples do que a gente está imaginando. Tá? Outra expressão que a gente viu, acho que uns 2 capítulos para trás aqui também, né? Oficiais, que é uma coisa que às vezes tem umas assembleias, algumas igrejas mais, eu não diria tradicional, mas mais formais, né? Porque tradicional para mim é presbiteriano e batista. A assembleia, embora ela tenha muito rigor, eu não coloco minha análise no critério de ser tradicional, eu diria que ela é formal. Então, eles chamam os líderes, as pessoas que têm alguma função de liderança na igreja, de oficiais. Essa é uma nomenclatura que a gente vê aqui também, sendo usada na igreja primitiva. Então, quem são os oficiais? Presbíteros e diáconos.
né? Agora, que outra função tem? Nenhuma. Tem os apóstolos, mas eles estão morrendo aqui um a um. É assim que o negócio vai acabando, tá? Então, prestem atenção nisso, viu, meus irmãos? Não fiquem achando que o que está sendo dito por Lucas aqui em Atos é diferente daquilo que Paulo está dizendo nas suas cartas depois para os bispos. Esses textos se referem às mesmas pessoas, tá? Então é bom a gente ficar revisando essas nomenclaturas, e é por isso que sempre sai retraduções da Bíblia. Porque numa retradução dá para a gente aproximar depois essas expressões de maneira mais próxima. A palavra ancião, que é a essência da expressão presbítero, ela é muito ruim, né? Porque ancião nos nossos dias, o que você imagina? Fala assim, é um velho. Então imagina, você vira e fala assim, pô, Ari, você é ancião no Ministério Sal da Terra, né? Eu sou ancião, tenho 40 anos e sou ancião, né? O que é o ancião? O ancião, ele é o experimentado. Ele é experiente e experimentado. Mas poderia ter um presbítero na igreja mais jovem. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Como os irmãos aqui, principalmente das igrejas na Judéia, ainda seguiam muito dos costumes que havia na sinagoga, ainda do povo judeu, é muito pouco provável que houvesse algum presbítero com menos de 30 anos. Vocês lembram que Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos? E tem gente que fala assim, por que dos 12 aos 30 a Bíblia não fala nada sobre Jesus? É muito simples. Aos 12 anos, porque a Bíblia registra a infância de Jesus assim, nasceu. Depois ela pula para 12 anos. O que é 12 anos? É o bar mitzvah, é a maioridade do judeu. Só que o registro da infância de Jesus é que ele com 12 anos está na escadaria do templo, arguindo os sacerdotes, fazendo perguntas que não são da idade dele. E ele está fazendo isso na escadaria, porque dentro do templo, embora agora ele alcançou a maioridade, né, ele já pode ser preso, já podia ser preso com 12 anos lá, já respondia civilmente. Ele participa agora como homem dentro do templo, dentro da sinagoga. No entanto, no culto, quando tem aquele espaço em que os homens vão comentar o texto que foi lido ali do Antigo Testamento, ele não podia falar. Ele só podia falar nas salas de aula que eram montadas para formar esse homem. Quando que Jesus ganha autoridade para poder falar? Aos 30 anos. Então, nenhum homem com menos de 30 anos podia falar no culto ou na sinagoga. Por isso que o ministério de Jesus começa aos 30. Aí, quando Jesus começa a ensinar, como que os caras tratam ele, viram e falam assim, Rabi. Por quê? Porque ele é um homem habilitado na idade certa, no lugar certo, que quando fala, fala com sabedoria. Então, Jesus não arrumou confusão, não. Ele seguiu o protocolo ali sem medo de ser feliz. Então, é pouco provável que haja um presbítero nas igrejas da Judéia com menos de 30 anos. Agora, nas igrejas que Paulo plantou mais para frente, é provável que tenha. O próprio Timóteo, a gente vê que é um homem que foi levantado por Deus e que é chamado de jovem. Então, esse jovem aqui deve ser alguém ali na faixa dos 20 anos. Ele deve estar bem mais distante ali dos 30 do que a cultura exigia ali no meio dos judeus, né? Bem interessante essas coisas todas, né, meus irmãos? Bom, então presbítero não é só ancião, né? Aí então, Paulo entra no discurso, ele fala, no verso 18 ainda, vós bem sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. No capítulo passado e no outro nós falamos sobre isso, que os irmãos então fizeram aquela coleta, que é 1 Coríntios capítulo 8, e depois a gente vê também em 2 Coríntios capítulo 9, que Paulo fala, aquele que oferte, que não faça isso por obrigação, né, mas que faça com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso não é dízimo, isso é uma oferta da oferta, já é mais do que a obrigação que as pessoas tinham com a igreja. Paulo então coleta esse dinheiro na cidade de Corinto e também na Macedônia. E quando ele coleta esse dinheiro para levar para ajudar os irmãos da Judéia, os judeus estavam armando uma emboscada para pegarem eles no meio, roubar o dinheiro e impedirem deles fazerem a obra de Deus. Paulo, de alguma maneira, ficou sabendo disso, dividir o grupo.
O Paulo foi por terra e no navio foram os demais irmãos, não sabemos com quem levou o dinheiro. A única coisa que a gente sabe é que no final eles não foram reconhecidos, porque provavelmente o único famoso ali era o Paulo. Os outros irmãos ninguém sabia quem era. Então eu acho que o dinheiro nem estava com Paulo, né? Então a estratégia deles deu certo, eles conseguiram chegar. E Paulo está com dinheiro aqui agora. Ele ainda está no caminho indo para Jerusalém. Então quando ele chega com todo esse recurso para ajudar os irmãos lá da Judéia que estão passando por necessidade. Então é dessas ciladas que ele está falando, né? Verso 20: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Isso aqui nós falamos também nos capítulos anteriores. Então Paulo pregava publicamente onde? Ele está falando aos irmãos de Éfeso, que foram até lá para se reunir com ele. Ele pregava publicamente nas sinagogas, que a sinagoga é o culto público, então ele ia lá e pregava. Só que na medida em que ele foi pregando, deu o mesmo BO, o mesmo problema que deu em tudo quanto é lugar. Alguns judeus começaram a ficar enciumados demais da pregação dele, que ele era um homem muito eloquente, não no sentido de ter uma boa oratória, viu, irmãos? Até dizem que há alguns relatos históricos paralelos aí que apontam o contrário, mas no sentido de que aquilo que ele falava era muito coerente. Então, por conta disso, e para não arrumar problemas com as autoridades, pelas reclamações que os judeus estavam fazendo, e a gente falou sobre isso há 2 capítulos atrás, né? Que os caras estavam dizendo que Paulo estava pregando contra a Mulher Maravilha lá, a Diana dos Efésios, né? E na verdade não era nada disso. O que aconteceu no final? Paulo passou a ensinar os grupos de maneira separada. Na sinagoga, ele disputava falando sobre Jesus como Senhor e não como Rei, para não conflitar com César. E aí aqueles que iam se interessando, ele falava: olha, nos outros dias da semana, sem ser no sábado, a gente se reúne das 11 da manhã às 4 da tarde, a gente almoça junto lá na escola do Tirano, um galpão, e aí lá eu ensino o Evangelho. E ele ficou 3 anos ensinando o Evangelho desse jeito, daí é que vem a igreja da cidade de Éfeso, uma igreja tão importante na história, né? Então é isso que ele está dizendo, ensinar publicamente e também nas casas. Porque uma vez que eles estão se reunindo ali, isso se expande para todos os relacionamentos. Então quando a gente vê, viu, irmãos, essas cartas de Paulo falando assim, carta de Paulo à igreja de Éfeso, não dá para você imaginar um prédio, porque nós não estamos falando de um prédio, nós estamos falando de um povo, que pode se reunir em vários prédios. Na cidade de Éfeso, nós sabemos que eles usavam essa escola do sujeito chamado Tirano, mas com certeza se reunia em muitas casas, em muitos lugares. Quanto mais a igreja crescia, mais locais para se reunir. Então, quando eles falam a igreja em Éfeso, não é um prédio como a nossa cultura trabalha nos dias de hoje, tá? A gente também deveria, sei lá, às vezes não pensar muito esse negócio, né? Você vira para uma criança hoje e fala assim, desenha uma igreja. Aí a criança desenha um retângulo, um telhado em triângulo e depois põe uma cruz em cima. Aí eu pedi para o Pedro desenhar uma igreja uma vez. Aí ele desenhou um retângulo e botou lá, igreja. Aí eu falei, por quê? Porque a referência de igreja dele é o que nós somos, não tem cruz lá em cima, né? Ele nunca foi de outra igreja. Agora a gente que vem de tradição católica, romana, a gente tem essa visão da igreja com telhado triangular, uma cruz, né? Interessante isso, né, meus irmãos? Verso 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que há de acontecer. Se vocês prestarem atenção aqui no verso 22, vocês vão ver que ele está dizendo Espírito com E minúsculo. Então ele está se referindo ao seu próprio Espírito. Ele está apontando para o fato de que no seu espírito ele está cada vez mais convencido de que ele deve ir para Jerusalém porque alguma coisa vai acontecer lá, né? No entanto, no verso 23, a gente vai ver que esta confirmação no seu espírito vem de uma obra que é do Espírito Santo através de outros irmãos. Então o verso 23 diz assim, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então que promessa maravilhosa, né, gente? Pensa, quanto mais esse cara viaja, chega num lugar para pregar, aí vira um irmão e traz um pedacinho da revelação.
fala assim, rapaz, o Senhor está me revelando que você vai ser preso. Aí ele vai para outra cidade, prega o evangelho, mais gente alcança a graça de conhecer a Deus, o seu evangelho, e aí vem outro e fala, não, o Senhor tem me revelado que você vai sofrer dores na sua carne. O que Paulo fez com tudo isso? Guardou no coração. Então, cada vez mais ele está convencido no seu espírito acerca daquilo que o Espírito Santo está revelando. Cuidado, viu, meus irmãos? Cuidado mesmo com esse lance de revelação aí, que é muita gente tentando fazer Deus falar aquilo que você quer ouvir, tá? E geralmente quem manipula nesse sentido tem um truque muito baixo. Eu te dou uma profetada, eu falo aquilo que eu quero que você faça, misturado com aquilo que você quer ouvir. Se der certo, glória a mim. E se der errado, eu falo que você não teve fé. A culpa nunca é minha, né? Enquanto que, na verdade, a relação com a profecia tinha que ser uma coisa um pouquinho mais coerente. É discrepante com o que a Escritura diz? Então não é profecia. Já está descartado de cara. Pode jogar fora. Não, não é discrepante. É algo que acrescenta. Então não serve para formar doutrina. Pode ser de Deus? Pode. O que a gente faz? Guarda no coração e julga. Aí depois na frente nós vamos saber se aquilo é verdade. E sabendo ou não se aquilo é verdade, nós vamos discernir a intenção do coração da pessoa que proferiu esse negócio. Porque pode ser que a pessoa tenha se equivocado, mas pode ser que essa pessoa está agindo como falso profeta mesmo. Todo mundo quer ser profeta, né? Profeta, tal. Queria lembrar para vocês que a punição do Antigo Testamento para um falso profeta é apedrejamento, tá? Então, cuidado com esse negócio aí, viu, meus irmãos? Que a gente tenha muito temor para falar em nome de Deus. Quer profetizar sem errar? Traz, então, de maneira clara ao entendimento das pessoas aquilo que já foi revelado. O que já foi revelado? O que está na Bíblia. Então, todo aquele que compartilha da fé que já nos foi revelado, que está na Escritura, de uma maneira que o irmão venha a entender, esse está profetizando. Paulo fala sobre isso. De todos os dons que vocês poderiam buscar, o que eu mais desejo que vocês busquem é o dom de profetizar. Aí tem gente que acha que é ficar adivinhando CPF. Hoje eu adivinhei um CPF, vocês acreditam nisso? Estava lá no meu trabalho, tinha que fazer a nota fiscal e o CPF não batia. Falei, dá o número aqui que você vai ver. Aí eu vou chutando uns dígitos lá, pesquiso no Google, achei o CPF. Aí a pessoa que não viu o processo fala assim, Ari, como que você adivinha CPF? Se eu quisesse dar uma profetada lá, estava fácil, né? Cuidado, viu, gente? Não caiam nessa. Isso é muito perigoso. Verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, Paulo aqui fala de maneira extraordinária sobre a sua convicção, né? Infelizmente, nem todos, estariam prontos para entender que essa é a jornada de todo cristão. De que a nossa vida, meus irmãos, ela não é preciosa nessa perspectiva da resolução das nossas angústias ou dos nossos problemas. Se fosse tão precioso assim, Deus nos colocaria numa caixinha preciosa ali, toda lacrada, ou nos levaria logo para o céu. Nós estamos aqui para sofrer as dores mesmo, só que pelas causas corretas, uns pelos outros, em favor da verdade, pela família, de modo que Deus seja glorificado através da nossa vida. Agora, se você está achando que isso é um caminho só de flores, desculpa, mentiram para você mais uma vez, tá? Verso 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então aqui Paulo agora revela aos irmãos algo de natureza profético, que a gente vai ver que vai se cumprir mesmo. Só que não às vezes no rigor que muita gente imagina. Porque quando você vê ele falando assim, vocês não vão ver mais o meu rosto, o que você imagina?
olha para mim que é a última vez que você vai olhar na minha cara. Não é bem isso, viu, meus irmãos? Isso, na verdade, significa algo assim, ó, eu não poderei, provavelmente, voltar a Éfeso. É isso que é o ver o rosto. Porque se vocês olharem para frente, na cronologia aqui, vocês vão ver que Paulo vai chegar em Jerusalém, ele vai ser preso, ele vai para Roma, e ele vai ficar uns anos ainda fazendo o seu ministério em Roma. Então pode ter acontecido, e é até muito provável, que ele tenha visto alguns irmãos, se esses irmãos se deslocaram até Roma para encontrá-lo. Tá? Então não pode levar o negócio no rigor da expressão, achando assim, olha para mim, porque você não vai me ver nunca mais. Não, o que isso significa eu entendo que eu não vou conseguir voltar mais para a cidade de Éfeso. E, no entanto, Paulo põe esse peso. Eu estou limpo do sangue de todos. Tudo que eu precisava fazer, que Deus me mandou fazer em favor de vocês, eu já fiz. Ousado isso, né, meus irmãos? Ousado demais. Às vezes a gente anda 10 anos junto com uma pessoa, tentando repartir fé, virtude e tudo mais. Num momento de crise, a pessoa nos abandona, no sentido de abandonar a amizade, abandonar a comunhão, e ainda tem a cara de pau de virar e falar assim, eu não estou firme na igreja por causa do fulano. Olha, irmãos, vou ser muito honesto com vocês. A nossa relação em favor dos irmãos é tradução da nossa relação com Deus. Não o contrário, viu? Relação entre os irmãos não gera relação com Deus. É relação com Deus que gera relação entre os irmãos. Então, se você disser que você abandonou os irmãos, mas está firme com Deus, eu não consigo entender esse negócio. Honestamente. Agora, infelizmente, tem muita gente que às vezes está andando com os irmãos, mas não está com Deus. Porque gosta do social. Gosta de fazer parte de mais um clube na sua vida, né? Levantar uma bandeira. Temos que tomar muito cuidado. Então, Paulo aqui, consciente desse tipo de coisa, ele está dizendo esse negócio. Ele fala assim, irmãos, eu estou completamente limpo da responsabilidade do sangue de vocês. Porque tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu amo vocês são meus irmãos. Tudo que eu podia ensinar, eu ensinei. Então agora, assumam a responsabilidade. E aí ele fala isso no verso 28. Olhai por vós, ou seja, assumam a responsabilidade sobre a sua própria vida. E assumam a responsabilidade pelo rebanho que Deus os constituiu bispos. Lembrando que bispo, presbítero, pastor, oficiais, líder, é tudo a mesma coisa, sem hierarquia. Então assumam a responsabilidade pelas pessoas, do mesmo jeito que eu assumi por vocês. Ensinem integralmente tudo que vocês receberam. Pesado isso, né, meus irmãos? Mas é o jeito que Paulo trabalha aqui. Aí no verso 29, ele fala aquilo que ele tem a plena convicção que vai acontecer na igreja de Éfeso, dali em diante. E me assusta até ver tamanha calma no coração de Paulo, porque se alguém falasse para mim que isso vai acontecer mês que vem, eu confesso que eu perderia muitas noites de sono, né? Ele diz assim, verso 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. É ruim isso, né, meus irmãos? Então, no meio dos irmãos ali, vai aparecer gente ruim. O pastor Paulo Júnior, né, do nosso ministério, que está lá em Goiânia, ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, a obra de Satanás nos nossos dias se resume a uma coisa muito simples. Que às vezes a gente fica procurando coisa para atribuir ao diabo, né? A gente acha que do diabo é acidente, do diabo é crise, do diabo é fome. Mas a grande obra do diabo nos nossos dias se traduz por separar amigos íntimos. Isso é o que o diabo faz e o que ele está mais focado em fazer. Porque quando a gente está consciente da nossa vocação de sermos amigos íntimos, não é ser conhecido, não é ter um ambiente social, é da gente entrar na vida uns dos outros e ir ampliando isso, gerando círculos de relacionamento cada vez mais influentes na vida das pessoas, todos os outros problemas ficam pequenos. Não há amigo íntimo que passa fome enquanto eu tenho comida na minha casa. Isso não faz sentido. Amigo do jeito que a gente usa a expressão pode ser, né? Falar, o fulano é meu amigo, mas não é, um conhecido.
a gente tromba na rua, mas no final a gente não compartilha das reais necessidades. O diabo, meus irmãos, quer separar amigos íntimos. Então, quando a gente às vezes está passando por dificuldades de natureza relacional entre nós, tem gente que acha que isso é um problema menor. Não é. Muita gente vai se tornar desassistida nas suas necessidades, ou não vai ouvir o Evangelho por causa de picuinhas entre nós. Porque o diabo está separando amigos íntimos. E ser amigo de gente legal é muito fácil. Eu quero ver você ser amigo da mesma natureza de amizade que Jesus tem por nós. Jesus vira para os discípulos e fala assim, ó, eu vos chamo de amigos. Eu não chamo vocês mais de servos. Eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu compartilhei com vocês, não tive reservas. Que responsabilidade. Quem que ele está chamando de amigo? O Pedro, que ele já avisou que vai negar 3 vezes, o Judas, que vai negar ele de maneira definitiva, ele já tinha avisado que haveria entre eles o filho da perdição, e os outros, bunda mole tudo, que vai abandonar ele no primeiro momento em que aparecerem os soldados romanos. Chamar gente que nos favorece, que nos agrada de amigo é muito fácil, mas ter esse esforço, gente, de ser amigo de gente desagradável, é o que Deus faz por nós. Então que a gente pare de reclamar, viu? É difícil demais ser amigo do Rafa. É difícil mesmo. Por isso que a missão é minha. Do Rafa é fácil, né? Fazer umas mudanças, fazer uma mudança. Mudança, carregar móveis, 2 viagens de carro, de caminhonete e tal. Mas é isso. Ser amigo só na hora das coisas boas é fácil, né? Dor de barriga dá em todo mundo, viu, irmãos? Então que a gente assuma a responsabilidade uns pelos outros aí. Verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. O que eu queria ler aqui com vocês, meus irmãos, que eu achei interessante e relevante para o momento, antes da gente encerrar esse capítulo. Paulo então está falando que vai ter lobos, vai ter problemas ali na igreja, e nós temos um texto, em outra carta, que descreve o que aconteceu. Então quando a gente lê junto, você vai entender que a previsão de Paulo aqui se cumpriu de uma maneira muito clara. Então eu peço para você virar umas páginas aí da sua Bíblia, deixar aí Atos 20 paradinho, e ir comigo lá em 1 Timóteo capítulo 1, nós vamos ler do verso 3 ao verso 7, você vai ver Paulo agora escrevendo para Timóteo, comentando sobre o que aconteceu depois dessa situação aqui, que ele descreveu, que ele falou, eu sei que vai haver lobos devoradores entre vocês, né? Então abra aí por favor, 1 Timóteo capítulo 1, verso 3 a 7, olha a natureza da contenda, irmãos, olha o problema, diz assim, como te roguei, ele está escrevendo para Timóteo, que é um dos que compõe essa comitiva missionária, né? Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e nem entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Então sabe o que aconteceu na igreja de Éfeso? Assim então que o Paulo se distancia, perde contato com os irmãos até porque ele vai ser preso, se levantou dentre os irmãos e talvez apareceu mais alguns, se afirmando os mestres. Não, agora nós somos os caras aqui. E com muitos textos bíblicos, o que é genealogias, meus irmãos? Está pegando lá da Escritura e reivindicando o pedigree. Olha, porque eu sou da genealogia que tem aqui, tem lá no Antigo Testamento. Eu sou a tataraneto do fulano que está aqui na Bíblia, então você tem que me ouvir. E aí esse povo, ao invés de ensinar essas coisas simples, amor, coração puro, boa consciência, fé não fingida, o que eles fizeram? Quiseram se manifestar como mestres da lei.
Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado demais com esse negócio, para que a gente não dê ouvidos a fábulas, para que a gente não dê ouvidos a essas coisas que tem essa aparência de sabedoria, mas não tem nada a ver com a vontade de Deus revelada para nós. Qualquer um aqui, meus irmãos, é capaz de ler a Escritura por si só e entender sozinho, de maneira muito clara, aquilo que é a vontade de Deus. A gente enriquece a leitura quando nós compartilhamos o que nós vamos entendendo uns com os outros. Porque você entende uma parte, eu entendo outra parte, quando a gente junta, nós vamos alcançando plenitude. Mas todos nós não dependemos da leitura de outra pessoa para conhecer Deus e poder usufruir da salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Quem disser algo diferente disso tem algum interesse nesse negócio. Está querendo te colocar numa posição onde Ele é o mestre e você é só um leigo, que sem Ele jamais vai chegar em Deus. Nós não estamos aqui, meus irmãos, por necessidade uns aos outros, uns dos outros. Nós estamos aqui por uma vocação de vivermos juntos. Então, do mesmo jeito que eu entendo que se eu não pregar aquilo que Deus me dá como conhecimento para vocês, eu estou em falta para com a família da fé, é preciso que você entenda que se você não compartilhar aquilo que Deus coloca na sua vida em favor dos irmãos e da minha própria vida, você está em falta. Esse é o chamado da igreja. E na vida de cada um de nós, Deus deposita riquezas, e eu não estou falando de dinheiro somente, tá? Estou falando de todas as riquezas, principalmente de conhecimento, de afetos, de todas as coisas que Deus deposita na nossa vida em favor dos irmãos. Então assuma a responsabilidade nesse sentido. Ruim esse negócio aqui, né, meus irmãos? Ruim a gente ver que já apareceu uns irmãos ali querendo ser mais do que devia, né? Então vamos voltar agora lá para Atos capítulo 20, verso 33 em diante, para a gente encerrar o capítulo. Então, depois de Paulo dizer esse negócio aqui, falando que os irmãos estão encomendados, no verso 32, a palavra de Deus, da sua graça, que esses que estão encomendados vão receber herança junto com os santos na eternidade. Então, esperem, né? Deus vai recompensar todos vocês pela fidelidade. No verso 33, mais orientações práticas. Paulo diz assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem as vestes. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Meus irmãos, em muitos lugares, Paulo viveu dos recursos que a própria igreja levantava para que ele pudesse pregar o evangelho. Mas quando ele chegou na cidade de Éfeso, uma cidade essencialmente pagã, uma cidade onde a igreja ainda não tem nem estrutura, nem condições, nem nada, Paulo já pegou, e todo mundo, sabendo que todo mundo lá tem um interesse financeiro, principalmente nas questões religiosas, o que Paulo fez? Lembra que a gente falou que as sacerdotisas do templo eram prostitutas. Além do negócio envolver sexo, envolvia dinheiro também, para poder prestar o culto para a deusa deles. Olha o tamanho da complicação. Então esse é um lugar onde esses temas são polêmicos. Um cara chega falando de uma nova religião, todo mundo já pensa assim, com certeza vai envolver o quê? Sexo e dinheiro. Aí Paulo, sensível à realidade do local, ele dá testemunho de virtudes no que se refere a essa questão da sexualidade, e ao mesmo tempo ele vira e fala assim: quer saber, aqui eu não vou gastar R$1 dos irmãos, um talento dos irmãos, né, para poder viabilizar o ministério, não. Como ele tinha essa outra profissão, porque era normal a todos os fariseus que tivessem outro tipo de sustento, para que não cobrassem para pregar, ele foi fazer as tendas, que na verdade era fazer tecidos de lona, né, que poderiam ser usados para muitas coisas. Aí ele trabalhava e pregava, e fez isso durante 3 anos. Então aqui, ele está jogando na cara dos irmãos, está falando assim: então agora vocês têm um exemplo, hein? O exemplo é, eu não tive que trabalhar para viabilizar o ministério, para me sustentar, essas mãos aqui me bastaram. Então eu estou dizendo para vocês, não cobicem prata, nem ouro, nem vestes das pessoas. Façam o ministério do jeito que eu ensinei vocês a fazer. Isso não é, viu, meus irmãos, algo que está dizendo, então não pode haver ninguém remunerado. Porque a gente vai ver posteriormente nas cartas paulinas, que em outros contextos Paulo defende de maneira muito clara,
Fala, ora, aquele que está exclusivamente incumbido de uma missão dada pela igreja, é justo que ele viva dos próprios recursos providos pela igreja. Não é nem uma coisa nem outra, é uma questão de sensibilidade, de discernir os momentos, de discernir as épocas, de discernir as condições. Não havendo condições, Paulo não emburra, ele fica assim, não vou pregar então, vou embora lá para Jerusalém, que lá eu devo ter onde morar. Vou voltar para Corinto, que lá os corintianos pagavam para eu ficar lá de boa. Não, Deus chamou para eu estar aqui, eu tenho que trabalhar para ser o primeiro a viabilizar meu ministério, então eu vou trabalhar. Ué. Deus mandou eu estar aqui, eu vou estar aqui. Então qual que é a nossa desculpa? Vamos parar de dar desculpa, gente. Aquilo que Deus mandou a gente viver, viva. Ué. Mas está difícil. É difícil mesmo. É difícil mesmo. Se alguém prometeu outra coisa, está exagerando aí também, tá? Verso 35, aí Paulo ainda encarece um pouco mais o negócio, ele diz assim, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar aos enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então além dele dizer que ele não recebeu nada dos irmãos, que essas mãos bastaram para que ele se sustentasse, ele ainda diz assim, eu queria dizer para vocês que eu entendo, eu tenho mostrado para vocês em tudo, que eu também tenho a obrigação de repartir. Além de eu não usufruir de ninguém, eu ainda tenho o dever de me esforçar no meu trabalho para que eu tenha com que abençoar quem não tem recurso. E aí alguém vem falar para mim de comunismo, de marxismo, eu entro em crise quando eu vejo gente tentando falar esse tipo de coisa. Porque isso aqui não é comunismo, não, isso aqui é muito pior. É muito pior, meus irmãos. É alguém dando tudo, não é vamos dividir igual para todo mundo ficar de boa. É cada um discernindo a sua vocação. Quando é o filho da gente, ou o pai da gente, a mãe da gente, um parente que a gente ama muito, o quanto que você sacrificaria das suas posses em favor dele? A gente não sacrificaria tudo? O problema é que agora a gente se chama de irmão, mas não se trata como irmão. E Paulo aqui deu esse testemunho. Ele falou, eu trabalhei para me sustentar e ainda trabalhei mais para poder ajudar quem são os meus irmãos, vocês aí que estão passando por necessidade. E nos nossos dias a gente fica reclamando. Vai só ficando mais caro o negócio aqui, né? Verso 36, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. E entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, de que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então aqui os irmãos lá, os presbíteros, né, os líderes da igreja de Éfeso, tem um momento muito emocionante. Legal você ver Lucas registrando isso, né, com uma riqueza de detalhes, dos caras literalmente abraçando o irmão, pulando, pensando no grande mestre, o grande pastor que Paulo foi durante esse período, e agora tendo que se despedir, sabendo assim que é isso mesmo. É isso mesmo, sabendo que Paulo vai e que provavelmente não vão se ver mais. É desse jeito que vai ficar. A gente não deve olhar esses textos, porque tem gente que às vezes fica procurando um rigor aqui que não faz sentido, né? Então agora ele vai sair, ele se colocou de joelho, o que isso significa? Não significa nada, meus irmãos. Não tem um significado místico. Significa que juntos eles se colocam diante de Deus. Essa é a reverência do momento. E eles se abraçam, eles se beijam. Imagina que tanto de um barbudo, expressando afetos como irmãos de verdade. E pensando, poxa, que coisa dura. Paulo, tudo que ele falou até aqui se cumpriu, tudo que ele disse é verdade. E agora ele está dizendo que ele não vai ver a gente mais. Então, com certeza isso é verdade também. É isso, meus irmãos. Assim a gente termina o capítulo 20. No próximo capítulo, Paulo vai preso. Cenas do próximo capítulo. E aí o restante do livro de Atos se desenrola nessa prisão de Paulo até que ele cumpre a sua missão, chegando na cidade de Roma, né? É muito legal, né? E ao mesmo tempo muito simples. As 3 viagens missionárias que nós percorremos aqui de Paulo foram viagens relativamente curtas. Elas gastaram muito tempo. Elas foram de tarefas muito simples. Paulo chegava num lugar, ou ficava na casa de alguém, ou tinha que trabalhar para arrumar uma casa para ficar.
e aí eles se reuniam na sinagoga no sábado, pregavam o evangelho, as pessoas se convertiam, passavam a se reunir com a igreja no domingo, e depois no restante dos dias era o quê? Trabalhar e viver junto, comer o pão, repartir e falar sobre as virtudes de Deus. A igreja casava, tinha filhos, comprava bens, vendia bens, como qualquer um de nós. E às vezes a gente fica achando que essa vida com Deus é algo extraordinário. Meus irmãos, a grande virtude é a simplicidade do evangelho. É sobre como Deus vai ser visto nas coisas ordinárias da nossa vida. É lavar a louça glorificando a Deus. É negociar no nosso trabalho, comprando, vendendo, servindo, fazendo o que for, de modo que Deus seja glorificado, com justiça, com empenho, fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Era isso que a igreja vivia. 3 viagens que geograficamente não são tão grandes, mas que criaram fundamentos tão sólidos, mas tão sólidos, que a igreja que chegou até nós, o evangelho que chegou até nós é fruto do esforço missionário desses irmãos. Paulo, Silas, Timóteo e outros que se agregaram aqui. O Apolo, a gente vê, né? Outros que se agregaram a esse processo. Que a gente possa pensar muito a respeito das nossas missões, viu, meus irmãos? Porque nós somos os missionários de Deus, os comissionados, né? Aqueles que receberam a missão da igreja de fazer com que Deus seja conhecido. Não é ficar pregando o evangelho, enfiando goela abaixo, viu? Sendo chato. Você precisa da minha igreja, você precisa ir na igreja. Não, irmãos. É a gente sendo aquele que faz com que Deus seja visto onde nós estivermos. Naturalmente as pessoas vão perguntar para nós, vão falar assim, ué, você é diferente, cara. Aí você vai falar assim, não sou diferente. Eu só vivo do jeito que eu creio. E aí as perguntas que as pessoas naturalmente vão fazendo, vão trazer elas até Deus, sem a gente chatear ninguém, beleza? É isso aí, meus irmãos, vamos orar. Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por podermos refletir em tantas coisas preciosas da sua palavra, que nós possamos ter em vista essa simplicidade da jornada para a qual nós somos chamados, Pai. Que a gente pare de ficar pensando apenas no extraordinário, mas que o Senhor seja visto, seja glorificado nas coisas ordinárias da nossa vida. Que a gente aprenda a se relacionar como pessoas que realmente te conhecem, Senhor, dentro da nossa casa, na escola, na faculdade, no trabalho, em todos os ambientes que o Senhor tem nos colocado. Que nós possamos discernir qual é o nosso campo missionário, qual é o lugar onde o Senhor tem que ser visto através da nossa maneira de viver, até muito mais do que qualquer pregação intencional que a gente possa fazer. Que nós não venhamos a fugir dessa responsabilidade e que o Senhor seja glorificado em todos os nossos dias. Em nome de Cristo Jesus. Amém.